Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como estão todos? Tudo jóia? Todo mundo me escuta? O áudio tá ok? Boa tarde. Tudo bem, Iris? Tudo bem, Lili? Tudo bom, minha irmã? Tudo bem, Isabela? Tudo jóia, pessoal? Vocês me escutam? Jóia, estamos mais uma vez ao vivo para a nossa tradicional live de sexta-feira, 1h15, aproveitando o seu finalzinho do horário de almoço para aprender um pouquinho e trocarmos informações. Tudo bem? Gostou, Lili? Depois te mando qual que é o link. Jóia, pessoal. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Mércia? Thaís, tudo bem? Fala, Thaís, como é que tá em Salvador? Como é que tá a aula aí de PNS? Fala, Dani, tá no FFS, legal. Como é que tá? Tá bacana? Bibiane, tudo bem? Maravilha, pessoal. Isabela, Karine. Que legal ter todos vocês aqui. Maravilha. Só me dá um retorno se o áudio tá ok. Tá, né? Maravilha. Thaís, todas juntas. Que legal. Maravilha. Depois manda um abraço pro André aí pra mim. Beleza? Maravilha. Pessoal, nossa live de hoje com um tema bastante interessante, com uma patologia bastante comum, que às vezes o paciente tem vergonha de falar e em alguns quadros até pode ser achado que é normal, que é incontinência, tá? Incontinência urinária. Pessoal, quando a gente fala de incontinência urinária, a gente tem que pensar alguns aspectos específicos. Não, primeira coisa, né? Então o tema está lá, incontinência no adulto e na criança. Então vamos falar primeiro do adulto. Então a incontinência no adulto, ela é caracterizada pela incontinência urinária de esforço, ok? E ela pode estar sendo causada por alguns fatores. Então, primeiro, uma mulher que é mais comum em mulheres do que em homens, mas uma mulher que passa por uma cirurgia pélvica, uma retirada de útero, uma esterectomia, alguma coisa assim, e passa a desenvolver um quadro de incontinência, tá? Então, essa é uma das causas, né? Então, a partir da cirurgia. Eu posso ter também por trauma. A pessoa tem um trauma, cai sentado e acaba tendo uma sensibilização, uma diminuição da função e acaba gerando essa incontinência. Ou a gente tem a característica que a gente, quando não sabe de onde vem a causa, a gente dá um nome bacana que é o idiopático. Maravilha. Tudo bem, Mozara? Tudo jóia? Desculpa não ter te dado os parabéns esses dias aí, viu? Mas parabéns, feliz aniversário para você, viu? Que Deus te abençoe bastante. E essa característica idiopática, então, na realidade, é uma característica onde, assim, eu não sei a causa, sem causa aparente, então quer dizer que eu não sei a causa. Mas a gente tem que entender que essa falta do controle do esfíncter, muitas vezes está associado a uma questão puramente muscular. Ah, está faltando músculo. E aí, às vezes, por mais que a pessoa faça exercício de fortalecimento, ela não chega num resultado que seria o mais, o 100%. E o que a gente sabe sobre essa questão da incontinência é que a estabilidade pélvica é uma coisa que está correlata. Aí é aquela questão, é a incontinência que leva à instabilidade ou a instabilidade que leva à incontinência? Se a gente olhar de uma perspectiva neural, a gente sabe que é a instabilidade que leva à incontinência. Porque o músculo em si, ele só recebe, ele só vai ter um comando neural. Quando a gente fala da bexiga,
a gente tem a característica do comando do nervo somático, tá? Que vai inervar os músculos do assoalho pélvico, como, por exemplo, o elevador do ânus, o coccígio, o isquiococcígio. Então, que vão ajudar nesse processo, mas também tem a característica de inervação autonômica, que então pode estar uma disfunção dessa questão autonômica interferindo sobre esse processo de estabilidade. Então, estabilidade de função da bexiga. Essa questão da estabilidade, ela está mais ligada à parte somática e à própria função da bexiga com a parte neurovegetativa, né, com a parte autonômica. Então, pensar nesses quadros de incontinência urinária, de esforço, né, em adultos, né, e adultos idosos, a gente tem que justamente pensar nessa característica dessas inervações, que vão estar ligadas à estabilidade. Então, uma pessoa que não tem um bom controle neural não consegue fazer um bom controle do assoalho pélvico e a consequência disso é a incontinência urinária. Isso, então, é, entre aspas, assim, caracterizado, né, como um quadro específico, né, e bem direcionado da incontinência no adulto. E na criança? Quando que a gente vê essa questão da incontinência na criança? Geralmente quando começa o desfraude, a tentativa do desfraude. Então, ao iniciar o desfraude, é normal que a criança ela ainda, né, não vai ter todo o controle, ela precisa de uma parte consciente, né, de que ela não vai mais usar fralda e tudo mais. Só que não adianta eu querer dar uma consciência para a criança se ela não tem estabilidade, tá? Então, essa criança ela vai acabar tendo perdas urinárias, tá? Durante a noite, que é a mais comum, porque durante o dia ela consegue avisar que ela quer fazer xixi. Então, se a criança, né, você conversa com ela e você explica, ela vai acabar tendo essa característica de te avisar durante o dia, mas à noite não. Então, o que acontece? A criança, para a gente poder normalizar esta função, eu tenho que trabalhar, então, sobre essa estabilidade. Então, na criança, fazer exercícios de fortalecimento muscular não fazem jus à questão de eu fazer um tratamento de incontinência. Ela está, sim, em relação ao controle da estabilidade, que é o que a criança ainda está ganhando. Tá? Então, a partir de quando a criança, né, fica em ortostatismo, que ela começa a andar, ela tem uma característica que ela precisa ganhar a estabilidade. E a instabilidade pélvica ela vai acontecendo, né, ela vai deixando de acontecer, na realidade, passo a passo que ela vai ganhando o seu controle postural. Ok? E uma coisa bem importante de pensar nessa questão do desfraude, da estabilidade pélvica da criança é quando que isso começa a acontecer? Tá? Quando que você vê que, tipo, a partir daqui eu sei que a criança já está com uma estabilidade pélvica bacana, tá? Que um dos sinais é quando a criança ela sobe escadas de forma alternada, tá? O descer nem sempre, mas o subir ela já começa a subir os degraus de forma alternada. Lógico, não vai pensar numa escada grande que a criança não tem, né, o tamanho do passo para subir, se a escada, né, for de degraus muito largos, mas uma escada normal de degraus, né, mais curtos que ela consiga facilmente subir com a alternância dos pés, é ali onde ela já tem o controle da estabilidade pélvica e a partir daí ela já tem o controle esfinteriano. Neste caso, você vai fazer o desfraude, você consegue fazer ele bem tranquilo, bem rápido, tá? A partir de quando isso pode acontecer? Depende muito da evolução da criança, depende do como ela foi estimulada, depende de vários fatores. Mas isso pode começar a partir de 18 meses. A partir de, tá? Tem crianças que têm bem mais do que 18 meses que ainda nem começaram a pensar na questão do desfraude. Tá? Então, assim, é mais uma questão de respeitar e estimular a criança no seu desenvolvimento, tá? Para que ela tenha esse mecanismo de ganhar a estabilidade e a partir daí você começa a fazer o desfraude. Tá? Então, a partir de 18 meses já é possível, mas nem sempre com 18 meses. Tá? Às vezes vai ser bem além. Tem crianças ali perto de 3 anos que ainda estão usando a fralda noturna,
porque ainda não tem uma estabilidade pélvica tão adequada, tá? Então, lembrar que a gente tem que respeitar o tempinho da criança, tá? Estimular para que ela se trabalhe, estimular para que ela possa gerenciar essa estabilidade pélvica e a partir daí você usa, né, o desfraude como um produto final, ok? Então, esta característica da estabilidade, né, da pelve, ela é de extrema importância. Então, como eu mencionei, os nervos pudendo e o nervo coxígeo são os que inervam os músculos do assoalho pélvico, que são a nossa base da estabilidade pélvica. Só que eu tenho hoje, né, vários estudos, a gente tem várias publicações, tem até um estudo na UEL, que eu sei que está sendo conduzido aqui, a UEL, a Universidade Estadual de Londrina, pelo grupo da Físio de lá, onde eles estão fazendo uma ligação, e já existe isso, alguns estudos comprovando, a ligação do nervo tibial, mais especificamente tibial posterior, com a estabilidade pélvica e com a questão da incontinência. Então, você utilizar a eletroestimulação a nível do nervo tibial posterior, você ativa de forma indireta o assoalho pélvico. Ou seja, você estimula lá no pé para poder ter uma melhora da incontinência. E isso provavelmente está por causa da função da estabilidade pélvica, que você, quando estimula o nervo tibial posterior, é ele quem inerva toda a sola do pé. Quando eu estou em pé, a minha estabilidade começa pela sola do pé. Então, eu começo a estabilizar desde a base. Para que a pelve esteja estável, o pé tem que estar estável. Então, essa é uma das características da estimulação do nervo tibial para a melhora do controle da estabilidade pélvica e melhora da incontinência. Tá? Então, você utilizar técnicas que vão fazer esse estímulo, tá? Para normalizar essa função neural. Isso pode ser através de técnicas diretas, né, como, por exemplo, a PNS, a dermoneuro, técnicas que trabalham com manipulação, mobilização, osteopatia e tudo mais, fazer toda a manipulação sacral, ilíacos e por aí vai. Tá? E aí você vai acabar tendo uma interferência sobre essa estabilidade. E aí a incontinência melhora. E essa questão da estabilidade está em função da incontinência urinária de esforço no adulto, mas também da perda urinária da criança que está no processo do desfraude. Ok? Aguinaldo perguntando, pessoa com HIV positivo com incontinência, tem alguma coisa relacionada com a doença? Eu nunca li nada sobre, tá? Eu preciso pesquisar mais aprofundado para saber. Se você tem alguma informação disso, você me fala, mas eu desconheço alguma correlação, tá? Eu desconheço se tem alguma correlação disso daí, viu, Aguinaldo? Não sei não, ok? Então, pessoal, dentro desse contexto, então, da incontinência, sempre lembrar que o controle é primordial, tá? Então, o controle é dado pelo quê? Pelo sistema neural e pelo sistema proprioceptivo. Tá? O fortalecimento é interessante? Ele é interessante, porque às vezes eu tenho uma pessoa que já está faz tempo com incontinência e ela não consegue ter a força muscular para se manter. Ou seja, o fortalecimento é importante, mas ele não é o primário, ele não é o principal a ser feito. O principal é o controle postural e sim, então, essa questão da estabilidade. Ok? Então, o músculo a gente sabe, né, que ele só funciona mediante uma característica da função neural. Se eu tenho uma alteração da função neural, eu tenho uma alteração do músculo. Então, a estabilidade pélvica pode estar vindo daí. A estabilidade da pelve pode estar vindo de uma instabilidade do que vem de baixo, mas também pode estar sob interferência de alguma coisa que vem de cima. Ok? Maravilha, pessoal? Tem uma paciente com 17 anos e não consegue melhorar isso. Tem que ver, tá, Aguinaldo? Faz as técnicas da dermoneuro lá do pudendo, do coxígeo, que pode ter um resultado bem bacana, tá? Pessoal, eu tenho algumas informações para passar para vocês que eu acredito que vocês vão gostar do que eu tenho para falar para vocês, tá? Que está fora desta live. Primeiro, estamos com um novo projeto aí, tá? Que nós vamos começar segunda-feira. Então, segunda-feira, 14 horas. Aula no meu canal no YouTube. Segunda-feira, 14 horas. Então, segunda-feira, 14 horas, toda segunda-feira, 14 horas, vamos ter uma aula no canal do YouTube.
Qual que é a diferença dessas lives de sexta que vão continuar para a aula que vai ter no YouTube? Primeiro, as lives elas são mais curtinhas, para pegar esse horáriozinho do almoço. A gente coloca alguns pontos-chave, né, do que a gente está falando, sobre o tema que está sendo falado, e está sendo mais voltada para uma patologia, para uma abordagem, para um sintoma, alguma coisa assim. Tá? Ela dura 24 horas no Instagram e vai ficar lá no canal do YouTube, disponível para você assistir quando você quiser. Ok? Agora, o que é essa aula no YouTube? Essa aula no YouTube ela tem uma característica onde eu quero buscar mais com vocês o raciocínio clínico de certos temas que eu vou colocar durante as aulas. Então, ela é uma aula que vai durar mais tempo, tá? Uma aula que tem uma previsão de durar em torno de 1 hora, tá? O tema é mais aprofundado, o conteúdo é mais aprofundado, então voltado para essa questão do raciocínio clínico, tá? Que vai desde a avaliação até o tratamento. Como que você raciocina para chegar no processo de avaliação e diagnóstico e também como que você raciocina o tratamento em cima desses temas que a gente vai colocar. Ok? Um detalhe importante, essas aulas do YouTube, elas vão ficar disponíveis da segunda-feira, quando eu ministrar, até a sexta-feira. Quando chegar na sexta-feira à noite, eu vou derrubar essa aula, ok? Mas, Lisandro, mas por que você vai deixar, né? Por que 2 horas da tarde? Porque 2 horas da tarde é um horário que eu tenho, que eu posso garantir que eu sempre vou conseguir disponibilizar essa aula. E a característica do porquê na sexta-feira eu tiro ela. Porque a gente precisa de uma característica, pessoal, que a gente tem que aprender e fazer. Porque se a gente começa a deixar as coisas para frente, porque elas estão disponíveis o tempo todo, a gente não consegue dar continuidade, não consegue botar muita coisa em prática. É igual banheira de hidromassagem em casa. Quando você muda para uma casa, constrói uma casa, põe a banheira, você usa todo dia. Depois de um mês, ela vira cesto de lixo. Você vai usar um cesto de roupa. Você vai usar ela uma vez a cada monte de tempo. Aí você faz a comparação com quando você viaja que tem um hotel que tem banheira. Aí quando o hotel que tem banheira, que você só vai ficar alguns dias, você vai todo dia. Então, por que vou deixar só uma semana? 2 horas da tarde na segunda eu não consigo. Ok, você vai ter 5 dias para assistir. Mas você só vai ter 5 dias para assistir. Então, você vai ter que se organizar no teu calendário de estudo para poder assistir essa aula ali. Ok? Como é que vai funcionar isso aqui? Então, segunda-feira, 2 horas da tarde. Alexandre, mas como é que eu fico sabendo? Terminando a live, você vai compartilhar a frase do dia, que eu ainda não falei, tá? E depois que você compartilhou a frase do dia, você vai entrar na minha bio, vai entrar lá no link da bio, e tem lá, grupo WhatsApp das aulas do YouTube. Você vai clicar lá e vai entrar para um grupo que eu montei para essa questão dessas aulas lá do YouTube. O que você vai ter nesse grupo? Primeiro, ele é um grupo silencioso, tá? De vez em quando eu vou abrir para a gente trocar ideia, mas ele é um grupo silencioso, que é um grupo para eu passar as informações para vocês. Uma das informações é o lembrete de que a aula está começando e lembrete que as aulas vão estar lá, ok? Falando qual que é o tema e tudo mais. Segunda coisa, lá você vai receber o resumo desta aula. Então, eu vou fazer um resumo da aula, você vai receber um PDF, que é o resumo dessa aula. E você vai receber mais ainda alguns materiais extras que tiverem lá. Então, por exemplo, se eu falar de um questionário na aula, o que vai ter no grupo do WhatsApp? O questionário vai estar lá. Tá? Então, eu vou disponibilizar isso para vocês, eu vou dar isso para vocês para a gente poder manter. Não vou abrir para discussão, porque senão a gente vai começar a ter muita mensagem, as coisas vão se perder. Então, aquele é um grupo para informação, eu vou postar informações. De vez em quando eu vou abrir para a gente poder trocar ideia sobre o tema que foi abordado naquela semana. Ok? Então, essa característica, vocês precisam, né, se inscrever nesse grupo do WhatsApp para que a gente consiga trocar essas informações. É só clicar lá no link, você já vai entrar para dentro do grupo, ok? Então, lembrando, só recapitulando. As lives de sexta-feira, 1h15, estão aqui, continuam, beleza? Aberto 24 horas no Instagram e depois, para sempre, aberto lá no canal do YouTube, ok? A aula do YouTube, segunda-feira, 14 horas, disponível até às 23h59 da sexta-feira da semana que a aula foi ministrada. E, para isso, você entra agora no link da minha bio, vai lá e se cadastra no grupo do WhatsApp para essas aulas do YouTube. E lá você vai ter
todas as informações extras que a gente vai ter a partir das aulas que vão ser ministradas. Beleza? Maravilha. Pessoal, se vocês têm alguma dúvida, pode me mandar um direct. Eu estou com um tempo um pouquinho corrido, que eu estou ministrando a PNS aqui em Londrina. Eu tenho que fazer mais algumas coisinhas. Se tiver qualquer dúvida sobre isso aqui, só me mandar um direct que eu respondo nos intervalos para vocês, tá? Então, frase do dia, né? Estamos falando de estabilidade, de controle. Então, a frase do dia é: a estabilidade é a peça-chave para o controle. Então, o controle esfincteriano, ele depende da estabilidade. Então, frase: a estabilidade é a peça-chave para o controle. Beleza? Terminando aqui, curte o post da frase do dia, compartilha, tá? E você bate um print da tela aqui agora, bota no teu stories, me marca e também vai lá no link da minha bio, se cadastra no grupo do WhatsApp, que você vai já receber as informações com o link para a aula do canal do YouTube. Ok? Então, se você se cadastrar, eu já boto para vocês, já vou botar para vocês o link para segunda-feira, 2 horas, ou durante a semana, vocês conseguirem assistir a aula. Beleza? Maravilha, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, de disponibilizarem um pouquinho do seu horário de almoço para estar aqui comigo. Um bom final de dia, bom restinho dos atendimentos, um ótimo final de semana para vocês. E até a próxima, segunda-feira, 2 horas da tarde. Espero vocês. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.